Nós estamos fazendo aqui aulas sobre o livro Revolução e Contra-Revolução. E hoje teríamos a 35ª, 2 palavras sobre o livro. Para entender o livro, a utilidade do livro hoje, a gente pega os movimentos conservadores que tem aí, sejam religiosos, políticos, intelectuais. Qual é o norte deles? Qual é a análise que eles fazem do Brasil, da igreja, do mundo? Essa análise deles é baseada em quê? Uns citam muito o livro do George Orwell, outros citam Edmund Burke, do século XIX, como autor, não é contra-revolucionário, não, um autor, vamos chamar assim, reacionário. Bem, qual é realmente a análise que tem do mundo? Quem oferece uma visão universal, sintética, clara da atualidade. É o livro Revolução e Contra-Revolução, do professor Plínio Corrêa de Oliveira, ignorado. Não quero dizer que é de caso pensado, mas ignorado pela maioria dos movimentos conservadores que tem hoje. Há youtubers que citam o livro, mas o livro é efetivamente a melhor análise do fenômeno revolução e contra-revolução que existe. Você vai dizer, mas você está puxando a sardinha porque você é da TFP, do Instituto, do Dr. Plínio do Instituto. Não estou puxando sardinha nenhuma, é objetivo. Temos vários analistas, não é? Livros escritos aí, defesas de tese que mostram isso. Não é nossa, não, de gente de fora. Mostram isso. Aquele padre chamava-se Padre Gutierrez, eu acho que é Anastácio Gutierrez. Não tem nada que ver com o Gutierrez da Teologia da Libertação, não. Ele é de Roma. Mas faleceu há pouco. Ele mandou uma carta para o nosso pessoal e dizendo assim: eu li a obra do professor Plínio Corrêa de Oliveira e posso afirmar que esse livro deveria ser ministrado, ser matéria de curso nos seminários católicos. Bem, nosso método é isso. Não entenderem uma passagem, perguntem, não tenho necessidade de esgotar a matéria que está prevista, não. Eu tenho necessidade que vocês entendam o que está sendo tratado. Tá bem? Esse capítulo é seguramente um dos mais importantes que tem no livro Revolução e Contra-Revolução, pelo menos mais atual. Vê o título dele? O processo contra-revolucionário e a grande ocasião, entre aspas, de nosso tempo. O que o Dr. Plínio chama de ocasião? Ocasião portanto, é um fator externo. Vamos dizer agora, vem a esquerda e investe na ideologia de gênero. É uma ocasião para os contra-revolucionários explicitarem o que é família, fazerem uma reação, isso que é ocasião. Então, o Dr. Plínio acena aqui para a ocasião de um choque contra-revolucionário, portanto, de um despertar contra-revolucionário, que se a gente pudesse dizer que é uma previsão, é previsão para os nossos dias. Vocês podem ver depois. Processo. Existe o processo de educação de uma criança, existe o processo de aprendizado, então supõe etapas. O Dr. Plínio diz, a revolução há um processo de perdição estudado. Há um processo de contra-revolução. O dinamismo do bem e do mal são iguais, então, nos métodos? Ele já começa a dizer que não são iguais. Não podem ser iguais. O demônio tem que esconder a meta que ele tem, qual é a meta do demônio? Fazer-se adorar pelos homens. Ele não pode revelar essa meta.
A contra-revolução, o papado, a igreja, pode revelar sua meta? Se ela não revelar sua meta, ela não atrai ninguém. Nós queremos o reino de Maria, nós queremos a destruição da revolução. A meta tem que ser clara. Comporta um processo, comporta etapas. Mas a meta de um é muito clara. A meta do demônio tem que ser obscura. É a mesma meta das forças secretas. Não pode se revelar. Então, há associações secretas que começam pela caridade, o bem do próximo, né? E aos poucos vão abrindo a cortina, né? E vão mostrando outras... Bem, então, já vimos, há um processo contra-revolucionário. Esse processo é totalmente diferente do processo da revolução. Bom, vimos também no passado. O Dr. Plínio disse assim, há pessoas que se empolgam que seguem a revolução, assim, numa marcha lenta. Vamos dizer, um socialista, um democrata cristão não existe hoje, uma pessoa que comece a aderir digamos, às teses da ecologia, não é? Ele vai, ou então, vamos supor, um abrandamento das coisas de família. Esse é aquele que vai descendo devagarzinho a rampa, mas há outros que não. Pega, por exemplo, um homem como Lenin, Marx, Fidel Castro. Não é? Eles aderiram, é marcha rápida. Francisco I. É marcha rápida. Aliás, parece que é o Walter que fez essa exposição aqui, né? É a lava. O vulcão entra em erupção, algumas pedras ele joga lá não sei que distância. Depois ele tem também a lava que vai descendo a montanha devagarzinho e vai ocupando o terreno. São duas tenazes da revolução, todas duas muito úteis. Isso nós já vimos para trás. Vai entrar daqui a pouco como é que eu disse do Topinho dizendo assim, a utilidade disso daí. Veja bem aqui, como destroçar o processo revolucionário. Então ele diz, se é assim que a revolução conduz, qual é o modo pelo qual a gente pode conseguir que as almas se desvencilhem? Desvencilhar é abandonar, combater, sair do processo. Bem, aqui começa o primeiro ponto de doutrina católica. Ninguém pode colocar limites à ação do Divino Espírito Santo. Então, é assim, como é assim? Com São Paulo derrubou do cavalo, ele se converteu, digamos, né? Imediatamente. Os apóstolos passaram 3 anos com o apostolado de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para eles irem compreendendo as coisas e ainda foram receber Pentecostes. Então, o Dr. Plínio disse, a variedade das vias do Divino Espírito Santo não se pode estabelecer, não se pode reduzir isso a um esquema. São 1, 2, 3 pontos. Uma pessoa pode ser tocada, meu Deus, por tantos aspectos, aparentemente até secundários, até pequenos. Bem, então isso que o Dr. Plínio está dizendo, não se pode colocar limite, a gente pode se estabelecer certas balizas, que ele vai colocar aqui. Primeiro ponto, veja aí o subtítulo, nada a esconder. O que difere, como eu falei no início, totalmente a contra-revolução da revolução. Na contra-revolução, na igreja, nunca se esconde nada. Até, de vez em quando, eu lembro para uma pessoa que está aqui, como é que foi Nosso Senhor fez? De fato, ele não chegou para o primeiro apóstolo dele, que foi Santo André, depois vieram São Pedro e São João, e disse para os 3 ali, logo no começo, vocês vão ter que comer minha carne e beber o meu sangue. Nosso Senhor podia dizer isso? Ele estava escondendo alguma coisa? Não estava escondendo. É porque a perfeição da nova lei, não é? A Eucaristia não existia, claro, no Antigo Testamento. A perfeição da nova lei exigia uma preparação das pessoas. Não é? Por isso que Nosso Senhor vai se revelando aos poucos.
Mas aqui está frisando o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Nada a esconder. Então a pessoa chega aqui na sede, o que é que vocês querem? Nós queremos a contra-revolução. Nós queremos a restauração do Reino de Maria. Nós queremos a destruição do processo revolucionário. Mas definido. Como é, etc. e tal. Bom, isso aí vamos vendo. Mas está definida a meta. Então vamos ver o que ele disse. O que o Dr. Plínio diz no livro. Isso é textual. Assim, no itinerário, no caminho do erro para a verdade, portanto, da conversão, não há para a alma os silêncios velhacos da revolução, como eu disse, nem suas metamorfoses fraudulentas. Nada se lhe oculta do que ela deve saber, tá vendo? Esse deve aí, ela está preparada para saber. Padre Anchieta chegou aqui, primeira coisa, olha, distribui roupa para esses índios, tudo que está aí, entendeu? Etc. Ninguém pode aproximar. Não tem como. É um processo de vamos dizer assim, de maus hábitos, de desconhecimento da doutrina tão grande que não tem como começar por aí. Então ele está dizendo, não há, nada se oculta do que ela deve saber, são etapas. São etapas. Bem, aqui é outro ponto. Eu acho que só esse ponto que está aqui, para nós, já valeria a reunião, ou valeria uma reunião. Veja o que está escrito aí. Primeira frase. A contra-revolução não deve, pois, dissimular, é ocultar, é embaralhar seu vulto total. Isso aqui é uma tática que a gente pode pegar desde quando boa parte da hierarquia vem optando por dissimular esse vulto total da doutrina católica, desde quando? Olha, é muito tempo. Há muito tempo. Esse livro aqui, feito com a capa, não dá para vocês verem. Em Defesa da Ação Católica, escrito em 1943. Daqui a pouco vai completar um século, né? A Ação Católica sistematicamente ocultava a verdade total. E queria promover conversões, aproximações. Tinha lá as expressões antigas, não é? Do tempo dela. Chamava-se terreno comum. Ecumenismo, hein? É a mesma palavra. Isso aqui é antes de comer. O terreno comum. É preciso olhar o terreno em comum. É preciso fazer o apostolado de infiltração. Então, era uma palavra assim. A Ação Católica nunca optava por desfraudar a verdade católica. É sempre ocultar aqui, oculta ali e tal. É assim que é o jeito da gente difundir. Bem, pega hoje a reação conservadora, seja eclesiástica, por exemplo, dentro da igreja, religiosa, perdão, eclesiástica não, na esfera religiosa, seja na esfera intelectual. Se nós optarmos por um meio caminho, nós estamos fadados ao fracasso. Por isso que está dito lá, o vulto total. É preciso mostrar o vulto total da revolução e é preciso mostrar o vulto total da contra-revolução. Só assim é possível fazer uma reação sadia. O que aconteceu com São Paulo quando ele foi derrubado do cavalo? Ser derrubado do cavalo não é a mesma coisa minha, que estou montando o cavalo pela primeira vez e cair do cavalo. Não é isso. Aquilo era uma humilhação. Ele foi jogado no chão. E ficou cego. E recebeu aquela graça e disse... E Nosso Senhor disse para ele, Saulo, por que me persegues? Veja bem, hein? Saulo, senta aqui, vamos conversar um pouquinho, entendeu? Por que você está assim? Não. Saulo, por que me persegue? E São Paulo foi tocado por uma conversão fulminante. Não teve ali palavrinha de contemporização. Passou 3 dias cego, foi lá para conversar com Ananias, as instruções que recebeu, não é? E ali vai embora. Certo? Então,
Não é. Veja aqui. Última frase. Os católicos não devem, entre aspas aqui, hein, ocultar como que, sob um véu, os preceitos mais importantes do Evangelho, temerosos de serem talvez menos ouvidos ou até completamente abandonados. Nota 50 vai embaixo, vai indicar o que é a nota 50. Provavelmente é ensinamento de São Pio X. Então, apostolado, querendo apenas dar uma melhoradinha, não vai satisfazer essa reação que a providência está suscitando, sobretudo entre os jovens. Não vai satisfazer. Veja bem agora o que São Pio X, que é a frase anterior de São Pio X. Então, a verdade não pode ser ocultada. Acrescentava o Santo Pontífice, São Pio X. Sem dúvida, não será alheio à prudência também ao propor a verdade, usar de certa contemporização quando se tratar de esclarecer homens hostis às nossas instituições e inteiramente afastados de Deus. Ponto, entre aspas. As feridas que é preciso cortar, de São Gregório, devem ser antes apalpadas com mão delicada. Então, ele está dizendo, sabem que Nosso Senhor fez os 3 anos, né? Teve os 3 anos de vida pública. Quantos ele converteu? Os apóstolos, os discípulos, uma certa periferia. Depois da graça de Pentecostes, São Pedro, com um discurso, como chama, um sermão. Pelo menos que eu me lembro do Atos dos Apóstolos, converteu 3.000 de uma vez e 5.000 de outra. Então, aí que está a coisa. Havia, pós-Pentecostes, uma graça extraordinária que não era a hora do meio termo mais. Sabe o discurso de São Pedro, estou chamando de discurso, sermão, foi o quê? Depois de Pentecostes, para os judeus, vocês mataram o Messias. Então, veja bem, havia a graça própria para isso, que era a graça de Pentecostes, não só de São Pedro, hein, mas também a graça, evidentemente, que atuou sobre os que estavam vindo, né? Então, ele abriu a verdade total. Essa mesma habilidade, quer dizer, saber como apresentar a verdade, essa mesma habilidade assumiria o aspecto de prudência carnal, mundana, se erigida como norma de conduta constante e comum. Eu, quando li isso daqui, eu até pedi o Guilherme para postar lá no nosso canal do Instagram, Formação e Contra-Revolução. Está lá, exatamente esse trecho de São Pio X. Veja bem, se você cair nos erros da ação católica, cair nos erros da JMJ, vão adotar sempre uma atitude de condescendência, entendeu? E não vamos chamar o pessoal para conversão. Por isso que ele diz que aí é prudência carnal, é prudência humana, é não contar com o recurso da graça. Porque diz aqui, tanto mais que esse modo pareceria ter sim pouca conta a graça divina, que não é dada somente ao sacerdócio e aos ministros, mas a todos os fiéis. Essas citações todas estão no livro e vem o ponto agora. Diga. Ver se eu consigo colaborar com o senhor nessa sua questão. As aulas são diferentes. O próprio doutor cita aí como é que a graça opera nas aulas por ação do Espírito Santo de maneira diferenciada. Ora com suavidade, ora com severidade. Ou seja, o contra-revolucionário, quem está se propondo a lutar pela contra-revolução, tem que ter noção que a verdade nunca é oculta, mas ela pode ser dada em pílulas para que a pessoa talvez vá assimilando paulatinamente toda essa doutrina. Eu não sei quantos aqui frequentaram catecismo, porque na minha época existia isso, mas eu percebo que o objetivo final, no comecinho do catecismo, já estava no objetivo final. Qual que é o objetivo final do homem? Amar, conhecer, amar, servir a Deus e gozar por toda a eternidade no céu.
essa frase que é o objetivo final, como é que você faz para conhecer a mais servir a Deus? Ao longo da vida, a pessoa vai aprendendo, porque esse que é pequenininho, às vezes tem 10 folhas, ele vai se adensando. Então, que maneiras o homem vai aos poucos conhecendo, e cada vez mais amando a Deus, que é o processo de santificação. Então, há um cuidado da Igreja Católica em dar as coisas da maneira que a graça vai operando. São Paulo tem uma epístola que fala: as crianças comem comida de criança, os adultos, porque a pessoa não tem como aprender tudo de uma vez. Então ele usa essa metáfora, essa comparação, analogia de crianças, comida de criança, com adultos, porque não adianta você chegar com altas teologias para alguém que está começando o catecismo agora. Porque ele não tem nem condição de aprender. Ele tem que ir aos poucos se alimentando para poder entender. Vamos ver se essa ideia aqui, que é a principal que eu queria focalizar hoje, se fica claro. Não contradiz nada do que o senhor Celso falou, não contradiz nada, é claro, que o Walter falou. Mas é o aspecto que eu queria pôr em foco agora. Me ajudem para ver se eu consigo chegar aonde eu quero, que é mostrar para vocês que vocês têm 20 anos, em torno de 20 anos, numa ocasião providencial e que tem que agradecer a Nossa Senhora por isso. Os senhores não nasceram 20, 30 anos atrás. Tá, eu estou fazendo aqui umas gravações aí sobre afinal de contas, sobre a vida do Dr. Plínio e documentos e tudo mais. Bem, não sei se vou conseguir tornar claro o exemplo. A sociedade, o Ocidente, quando termina a Primeira Guerra, 1918, 1920, até estourar a guerra, vão ser 38, 39, ela viveu um clima de, vamos chamar, de paz, de prosperidade, de calma, de American Way of Life, diga. O senhor mandou aquele artigo do Legionário. Eu quero chegar lá. Pode falar, pode falar. Não, você vai falar. Não, diga. Não, que é muito interessante, justamente. Tenta explicar para eles aí. As ocasiões que esses conflitos trazem, né? De propriamente por encerrar com a paz, que às vezes sustentava uma sociedade que era bem longe do ideal, surge a oportunidade de novas graças, que nem o senhor estava comentando. Existe a paz que é de nosso Senhor Jesus Cristo e existe a paz que é da putrefação. É o que o Dr. Plínio fala historicamente, que está abordado aí, nesse artigo. Então, Brasil, São Paulo, sobretudo, estava rico. Estava indo para a Europa, estava fazendo o edifício Martinelli, comprava as melhores coisas da Europa, o café tinha preço alto, aquilo estava um embalo de vida, veja bem o que eu quero chamar, para colocar um contraste. Imagine que você vai fazer apostolado nessa situação. Está tudo bem. Em 1930, subiu o Getúlio com a Revolução de esquerda lá do Rio Grande do Sul e tomou conta do Brasil. Golpe militar tomou conta de tudo. Qual é a posição que o Dr. Plínio assumiu? E esse artigo que o Luiz está falando. Ele disse: eu via que era a labareda da Revolução que estava se acendendo. Mas, ao mesmo tempo, aquele clima de gozo da vida, que estava perdendo todo mundo, ia acabar também. Então, por que eu estou lembrando isso aqui? Por que eu falei com vocês aqui se eu tivesse nascido há 30 anos atrás? Vocês nasceram hoje em plena quarta e quinta revolução. O demônio apresentou o vulto total dele.
é mais isso, é ideologia de gênero, é mais não sei o que, é isso aqui, é satanismo, é isso. Parece até que eu estou caindo aqui na armadilha, né? Do pessoal faz assim, olha, então é o seguinte, a regra é essa, quanto pior, melhor. Não é isso. Não é isso. Ou a humanidade, o homem, eu individualmente, sem viver numa situação de prosperidade, de como Jó, sabe, que era rico, eu sei viver bem nessa situação. Agora, se a situação de prosperidade é uma ocasião de perdição para mim, então veio essa quinta revolução e abriu o leque do demônio. Entenderam o que eu falei, que o Dr. Plínio está chamando da plausibilidade? Eu vou ler. Imagina que o Dr. Plínio estivesse aqui, em 2025, publicando o livro Revolução e Contra-Revolução, e você abrisse e lesse isso aqui lá. Ora, toda a humanidade, em 2025, se encontra na iminência de uma catástrofe que não é guerra mundial só, não, uma catástrofe, e nisso parece estar precisamente a grande ocasião preparada pela misericórdia de Deus, ponto. Uns e outros, quer dizer, aqueles que estão caminhando rápido na revolução, ou aqueles lentos, nesse terrível crepúsculo em que vivemos, podem abrir os olhos e converter-se a Deus. Agora, eu vou repetir. Imagina então, São Pedro, depois de receber a graça de Pentecostes, ia se dirigir aos judeus, ao invés de, dizer para os judeus acusados, vocês mataram o Messias, fizesse um discurso de composição com os judeus. Ele estava fazendo o quê? Ele não estava aproveitando a hora da providência, essa hora que o Dr. Plínio está falando aqui. É a mesma coisa agora. Gente, se a Revolução conseguiu desenhar esta quarta e quinta Revolução, como é que é o modelo de sociedade, de espiritualidade oposto a isso? Se o progressismo conseguiu levar a igreja até lá, a teologia da libertação, como é o modelo, então, de católico face a isso? Esse aqui é o problema, essa aqui é a questão que o Dr. Plínio está pondo. Então, não há como optar por um meio termo. Ah, não, vamos voltar 50 anos atrás, pronto, resolver o problema. Não vamos. O mal conseguiu ir tão longe, ousou tanto, que os bons têm que fazer o quê? Ousar mais ainda. Essa é a tese da palestra, com base no RCR. Vamos continuar? O livro, hein? Imagina que o Dr. Plínio está falando em 2025. O contra-revolucionário deve, pois, aproveitar zelosamente, o tremendo espetáculo de nossas trevas, quinta revolução, para, sem demagogia, sem exagero, mas também sem fraqueza, fazer compreender aos filhos da revolução a linguagem dos fatos e produzir neles o flash salvador. Apontar varonilmente os perigos de nossa situação é traço essencial de uma ação autenticamente contra-revolucionária. Bem, se eu conseguir transmitir isso, os senhores entenderam, está aí o challenge, né? O grande desafio. O grande desafio. Então, eu tentei mostrar que nós nascemos já numa época que o vulto total da revolução desabrochou. Desenhar o monstro todo, aliás, tem umas fotografias, uns desenhos nossos aqui, né,
tem que lembrar um pouquinho do Apocalipse, lá das feras de não sei quantos chifres, quantas cabeças, não sei o quê, e cada cabeça dessa é o quê? É a ecologia, essa ecologia de adoração da Mãe Terra, né? Bem, é a ideologia de gênero, é a homossexualidade, é a destruição da família, é a destruição da propriedade, é o progressismo. Então, esse monstro, como é que você faz face a esse monstro? É preciso ter alguém como São Miguel, como Elias profeta, ou como São Pio X sentado na cadeira de Pedro, e que mostre, gente, o demônio mostrou sua face. Vamos pedir que a contra-revolução, pedir que venham as graças especialíssimas que São Luís de Montfort, né, fala no Tratado do Reino de Maria. Não sei se tem mais alguma coisa aqui, eu acho que não tem. Mostrar a face total da Revolução, tá vendo aí? Em sua imensa hediondez. Diga. Desculpe interrompendo. Isso que o senhor falou aí, muito interessante. O senhor vê a quantidade de pessoas que a gente tem contato que tem interesse na consagração à Nossa Senhora. É isso. Isso mostra justamente o contrário daquilo, não, que o oposto que a Revolução está levando as pessoas. Né? Interesse que antigamente isso não tinha, nem existia. A pessoa falar em consagração à Nossa Senhora, nem pensar. Hoje em dia, sobre a quantidade de gente interessada em consagrar-se a Nossa Senhora, é impressionante. Então, aqui, Plínio Antônio está falando. É isso. Ele presenciou, eu presenciei, outros aqui presenciaram. Devoção de São Luís de Montfort era mais ou menos restrito à Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, TFP. Não estou puxando sardinha, não estou falando, não. É assim. Quem é que conhecia São Luís de Montfort? Quem é que divulgava São Luís de Montfort? Gente, nem sequer Fátima era divulgado como é atualmente. Então, ele está ressaltando com toda coisa o resultado. O senhor já está vendo Nossa Senhora preparando o terreno, mas para quê? Para formar filhos dela que sejam o oposto da face total da Revolução, oposto disso. O doutor Plínio vai dar os exemplos históricos. Por exemplo, ele cita aqui a Revolução Francesa, não é? Com a Revolução Francesa, os horrores do terror e tudo mais, o século XIX, que foi o século de Pio IX, que foi o século de muitos e muitos santos da igreja, muitos e muitos, ele disse o século XIX teve melhor ideia do que era a contra-revolução do que o século anterior à Revolução Francesa. Por quê? Porque ele viu o monstro. E não só viu, e recebeu uma graça de aderir. Isso, Marcos, é uma dúvida mesmo. O século XIX foi o século que teve maior visão do que era a Revolução completa. Mas porque até então não houve até o século XIX não houve um contra-revolucionário também completo, como foi, por exemplo, Santo Inácio de Loyola para a Revolução Protestante. Pois é, quem quiser pesquisar aí a história, eu acho assim, Luiz, há perguntas que é uma questão que o próprio Dr. Plínio, que é o autor do livro Revolução e Contra-Revolução, se pôs tantas vezes. E aí é um outro, vamos dizer assim, quase que o Dr. Plínio se pergunta, os santos, com esta vocação de denunciar o processo revolucionário, como Santo Inácio fez em relação ao protestantismo, não é? Esses santos, eles existiram e não tiveram, não tiveram pessoas que aderiram, ou foi uma outra
Eu acho assim, de fato o assunto assunto é muito vasto, interessante, mas é isso, não dá para aprofundar, porque desvia assim, da finalidade, do objetivo da reunião, não é? Senão a gente realmente perde a... Mas é importante demais, importante demais. Veja, por exemplo, aqui tem um conselho prático. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu de São Paulo, aliás, mineiro mesmo, e ele fala isso: olha, as pessoas, aí tem youtubers, tem articulistas e tal, não é, comentaristas, eles não estão dando mais os princípios. Eles estão combatendo efeitos sem combater o princípio do mal, sem enunciar o princípio do bom. Vamos ver se ficar, por exemplo, eu digo, família é homem e mulher. Ou eu falei, me perdoem, meia verdade. Porque homem e mulher depravado então também significa família. Homem e mulher concubinos também é família. Então, aí a noção de família é mais completa. Não é simplesmente porque eu quero combater a agenda LGBT que eu vou dizer, não, o casamento é homem e mulher. Mais do que isso. Pela doutrina católica é mais do que isso. Então, essa é a parte que o Dr. Plínio vai tratar aqui, focando de novo o objetivo da reunião. Não é? Veja aqui o que ele diz. A quintessência do espírito revolucionário consiste em odiar, em princípio, o que no plano metafísico. Aí, igual o que ele disse, né? A sensualidade, o orgulho e sensualidade. Plano metafísico, toda desigualdade é má. E todo impedimento do homem para se entregar sensualidade é mau. Isso tem que ser acabado. Então, é a formulação revolucionária. Então, continua. Um dos pontos muito importantes do trabalho contra-revolucionário nosso, aplicado hoje, é ensinar o amor à desigualdade no plano metafísico, veja lá, ao princípio de autoridade, à lei moral, à pureza. Por que disse aqui? Porque exatamente orgulho, revolta e impureza são os fatores que mais impulsionaram o homem, impulsionam na senda da revolução. Então, veja bem, a gente sempre tem que dizer, não faça isso, está errado. Está errado por quê? Porque Deus criou os homens desiguais. A formulação do princípio, ela é indispensável na formação. O Dr. Plínio observa muito isso, que é um erro tático da direita, só acusar a esquerda de roubo. Ah, o João, tal coisa assim, roubou. O Getúlio também roubou. Ou não sei o que aqui também roubou. O pior que ele faz não é o roubo. O que ele tem de pior é a ideologia de esquerda que ele tem. Se nós formos seguir, olha, todo mundo manda memes aí, recebe e comentários e tal. Olha aqui, roubaram mais isso, roubaram mais aquilo, estão roubando a gente, estão roubando o Brasil. Eles estão roubando porque eles são de esquerda, porque eles não têm princípios morais. Então, o que ele está dizendo aqui é preciso dar uma fundamentação moral. Bom, eu não sei se... Pulei um pouquinho de coisa aqui, não sei se eu conseguia traduzir. E vamos tentar resumir aqui, rapidamente. A revolução é um processo para levar para o mal. Seja pessoas, seja grupos, seja nações. Um processo para o mal. A contra-revolução tem um processo para levar pessoa, grupos, países para o bem. A contra-revolução tem um processo. Esse processo é o mesmo processo da revolução? Não, não é. Porque o processo da revolução é esconder sempre o fim que ela tem em vista, que é o quê? A adoração de Satanás. A contra-revolução é o triunfo da Igreja Católica e a plantação da civilização católica. Então, os métodos são diferentes. Depois o Dr. Plínio observa
o avanço da Revolução, que eu li aqui, o avanço da Revolução, em nossos dias, ele está falando lá da época, né? Mas em nossos dias, você perceber esse vulto da Revolução, do monstro, o que ele faz? O guerreiro fala, opa, preciso ter um escudo mais forte, eu preciso ter uma lança mais forte, eu preciso ter uma espada mais forte, eu preciso ter um cavalo mais forte, eu preciso ter uma alma mais forte, porque o mal cresceu demais. Né? Então ele diz, esse vulto total da Revolução é uma ocasião, um episódio que nos é dado de presente. Vou repetir. Agradeço a Nossa Senhora. Vocês nasceram, estão na flor da juventude, numa ocasião. Vocês nasceram não numa época que a montanha está descendo, entendeu? A pessoa está descendo a montanha, contente, isso aqui. Não é. Chegou no fundo do baú, gente, ó, vamos ter que reagir. Então, essa ocasião da providência, disse o Dr. Plínio, é um convite para nós também desfraldarmos o estandarte total. Aí vem o que? As palestras que já foram feitas aqui sobre a falsa direita. Vão surgir, já estão surgindo, seja no mundo intelectual, político, eclesiástico. Olha, gente, vamos dar uma voltadinha para trás só? Vamos voltar uns anos aí, entendeu? Vamos dar uma melhoradinha. Vamos dar uma... A parede está ali, está cheia de infiltração, mas a gente passa uma massa na parede, pinta, entendeu? Da ideia ficou tudo bom. Então, essa tentação do meio termo, ela existe, eu acho que... Não sei se os filhos de Adão tiveram essa tentação, mas ela vem acompanhando lá desde não sei quando. Meio termo. Olha, com meio termo, ninguém faz face a essa quarta e quinta revolução. Até o Pedro Gabriel está incentivando muito aí a recitação da oração a oração abrasada de São Luís Maria Grande de Montfort, né? Ali não tem nada de meio termo. Ele pede para as coisas. Então, é isso. Eu acho que está... Você não sabe. Olha, eu vou repetir. Estou fazendo essas gravações aí da vida do Dr. Plínio com um objetivo, para mim, muito definido. Muito definido. É possível, com documentos, é possível, com obras que já foram escritas, com defesas de tese, mostrar que realmente o Dr. Plínio foi um cruzado do século XX, como, aliás, o livro do Dematei demonstra, não é? Por que isso? Porque, vamos ver, o Dr. Plínio, desde moço, teve que lutar contra essa faixa chamada do meio termo. Desde o começo, teve que lutar contra esta faixa chamada meio termo. Vamos ficar no meio do caminho. E o Dr. Plínio queria uma cruzada. Por isso que o Dematei põe lá o título por conta dele. Cruzado do século XX. Mas isso aí é um outro assunto. E que Nossa Senhora nos ajude. Eu ia fazer uma pergunta, porque uma coisa que eu já vi muito pessoalmente acontecer é que eu já vi muita gente que também, de qualquer forma, queria uma coisa mais agressiva, mais combativa, sem passar pelo caminho do meio, e não sei se é exatamente por falta de instrução e falta de formação, mas a pessoa, por ela querer uma coisa mais agressiva, mais fundamental, ela acaba, vamos dizer assim, perdendo um pouco de tato com a realidade da pessoa média, assim, fica meio quase beira o ideólogo. Então ela vira aquele estereótipo que ele chama de Zé Cruzadinha, né? Então, e às vezes, tipo assim, quando a pessoa
tá nesse, vamos dizer assim, a palavra bem ridícula, assim, mas é o que eles chamam de extremismo. Quando a pessoa tem esse extremismo, ela em algum momento ela não pode chegar a fazer o contrário, ela acabar fazendo um rebote que vai servir justamente para a revolução? Olha, entenderam a pergunta dele? Sim. Fascismo e nazismo fizeram exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Foram preciosos auxiliares da Revolução em nome de um anticomunismo, em nome de um anticomintern. O Comintern era a associação, né, do conglomerado lá das nações comunistas, porque não existia ainda a URSS. O URSS veio depois, né? Então, eles queriam combater, né, a maneira nazista, a maneira fascista e alguma coisa, sabe do que é também? Do integralismo no Brasil também é por aí. Então, você tem toda a razão, só um pouquinho. Você tem toda a razão. Por isso é que o São Pio X fala isso. É preciso combater, mas é preciso ao mesmo tempo ter uma prudência, a virtude da prudência, não é? De saber apalpar e conduzir. Porque isso sem cair no ridículo. É isso, é que a pergunta do rapaz é tão interessante que tem que saber, a contra-revolução tem que ser inteligente. Ela tem que ser firme, mas ela tem que ser inteligente. Senão você cai no ridículo. Cai no ridículo, mas você tem toda a razão. Por isso que é preciso dosar. Não é isso que eu estou dizendo? Saber dosar. Nós queremos tal coisa. Queremos chegar lá. Agora, para nós chegarmos lá, tem que ver também aquilo que é possível fazer no momento. Porque isso aí faz parte das chamadas táticas de opinião pública que se estudou muito dentro da TFP. Estudou muito isso daí. Que é preciso você, não basta você simplesmente proclamar a verdade total. É preciso saber, você tem que ter a ocasião de proclamar. Eu vou repetir. Pentecostes havia aquela graça especialíssima. Ali não tem como desfraudar o meio estandarte. Tem que ser estandarte total. Por isso São Pedro disse, vocês mataram o Messias. Mas, antes de Pentecostes, se São Pedro falasse isso, o que ia acontecer com ele? Crucificado. Então, eu acho muito importante isso daí. É muito importante. Ficar falando vazio na bolha, né? Quase que eu disse, né? Cair numa bolha, né? Apontar varonilmente os perigos de nossa situação é traço essencial de uma ação autenticamente contra-revolucionária.